Deus abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém, igreja? Pegue suas Bíblias aí, Provérbios capítulo 18, verso 17. Nós que, pastor Bruno que já orou, nós já oramos aqui. Hoje vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Provérbios 18, verso 17, diz assim, aqui no telão: o que pleiteia por algo, a princípio parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. Em outras Bíblias está escrito assim, na minha aqui, ó. Provérbios 18, 17. O primeiro a apresentar a sua causa ou a sua tese parece ter razão, até que o outro vem à frente e o questione. Então, nós vamos aprender hoje o seguinte: tudo que você for ver na vida, você só ouvir um lado, aquilo te convence. Você tem que ouvir o outro lado, tem que ouvir o questionamento, senão nunca vai encontrar a verdade. E nós vamos aprender isso aqui hoje. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, que o Senhor preparou para nós. Hoje aprenderemos mais da tua palavra. Glorifica o teu nome. Me usa como canal de bênção e abençoa o teu povo. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Isso, igreja. Pode sentar, meu irmão. Léo, já deixa o vídeo preparado aí na agulha, tá? Que eu já vou colocar ele agora, tá bom? Vai preparando ele aí. Eu li o versículo, o capítulo 18, verso 17, que o primeiro a apresentar sua causa, sua tese, sempre parece ter razão, até que vem o outro e o questiona. Então, se você, qualquer religião do mundo, se você só ouvir aquela história ali, ela é convincente, ela é bacana, ela é muito legal, puxa vida, que coisa legal. Mas quando você assiste principalmente os debates, tem os debates, esse eu vou falar hoje sobre a Igreja Adventista, nós que estamos gravando aqui, vou falar um pouco sobre esse livro aqui, ó, O Grande Conflito, que é um dos maiores da Ellen White, e para não falar que a gente pega texto isolado, ouviu falar, a gente vai apresentar o livro e mostrar que está aqui na página. Mas eu tenho assistido muitos debates, e um que eu vou usar aqui, eu assisti ele 3 horas, 3 de 1 hora, falando sobre a imortalidade da alma, falando sobre a pessoa de Ellen White, e o outro era sobre o sábado. E eu vou resumir isso aqui nessa pregação. E por que eu usei esse versículo aqui? Esse debate, o primeiro foi o Ezequiel Gomes, se eu não me engano, Ezequiel Gomes, o nome dele? Ezequiel Gomes e pastor Paulo Sérgio. Ezequiel Gomes é um pastor da Adventista, e o pastor Paulo Sérgio, ele é da Igreja Batista, teólogos ali, ambos ali teólogos, direcionado ali pelo pastor César Cavalcante, que é formado em hebraico, professor de hebraico, também entende do grego, e ele que estava ali fazendo o programa para dar oportunidade aos dois ali. E foi muito interessante, também tem umas passagens aqui do Rodrigo Silva, que eu vou botar aqui para vocês, ele mesmo falando, e também tem do Leandro Quadros. Eu estou pregando esses 3 porque são os maiores da Adventista, são os maiores da Igreja Adventista, são o que a gente conhece no YouTube, são os mais famosos, vamos dizer assim. Os maiores não, os mais famosos que a gente conhece. Então eu vou deixar já uma coisa que ele falou aqui, que eu achei interessante. A gente vai deixar um vídeo e a gente vai entrar aqui no como é que foi feito, tá bom? A gente vai já passar o vídeo aqui, eu vou deixar por último, mas já vou passar aqui agora, que aí fica melhor para a igreja aqui. Vamos já ouvir o doutor Rodrigo Silva, o pastor. A explicação para mim que é bíblica, ela foi sistematizada por uma mulher chamada Ellen White. A melhor explicação para mim que é bíblica, ela foi sistematizada por uma mulher chamada Ellen White, que ela tem um livro chamado O Grande Conflito, em que pese que os adventistas do 7º dia acreditamos que ela tem um dom profético. Eu vou deixar de lado esse detalhe do dom profético e vou analisar Ellen White apenas do ponto de vista de uma escritora. Como escritora, ela mereceria um título honoris causa de doutora em teologia, só pelo que ela estabeleceu o framework do grande conflito. Ela sistematizou de tal maneira o grande conflito entre o bem e o mal que essa resposta agora encaixa. Como é que começou todo o processo desde a criação do primeiro ser até hoje? Tá bom. Que eu achei mais maneiro foi o final,
Mas vamos lá. Seria engraçado se não fosse muito trágico, né? Vamos lá. O que o Rodrigo, o doutor, falou ali é que o Ellen White, nesse livro aqui, ó, O Grande Conflito, teve revelações assim tremendas desde o primeiro, do primeiro ser, Adão e Eva, né? Lá no Jardim do Éden. Então não vou falar o que ele falou, não. Ou melhor, não vou falar com as minhas palavras, não. Vou falar com a deles aqui. Eu vou pegar aqui os textos que eles usam e vou citar aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, sobre como é que foi. Vamos lá, como é que foi. Ela falando sobre, primeiro a Ellen White falando sobre Satanás. Ela falou que, porque a Ellen White, ela é uma profetisa, que ela nasceu em 1825, e quando chegou 1843, ela tinha 19 anos, né? 19 a 20 anos mais ou menos. Ela teve uma revelação, teve um anjo que apareceu para ela, levou em visão, e aí começou a mostrar muita coisa para ela, né? E aí ela começou a escrever. E aí na Adventista ela tem o dom de profecia, ou seja, eles comparam o Ellen White no mesmo nível que o apóstolo Paulo, que o apóstolo Pedro, não perde nada para eles, nada, porque eles tiveram a revelação de Deus e ela também teve. E nessa época, o que aconteceu nessa época, no século XIX, 1843? A igreja adventista começou assim, um homem chamado William Miller, ou Guilherme Miller. Esse camarada, ele era da igreja batista, tinha muitos seguidores. Ele fez um cálculo de Daniel capítulo 8, versículo 14, que Daniel disse assim, para a gente ganhar tempo, eu vou adiantando para vocês aqui. Serão 2.300 tardes e manhãs para que Deus vá purificar o santuário. Então ele calculou que era a volta de Cristo. Ele calculou 2.300 tardes, 400 anos antes de Cristo, foi a profecia. Aí ele calculou com mais 1.800 e tal, deu 1843. Quando chegou em 1843, William Miller, ele reuniu todo mundo e falou que era a volta de Cristo marcada ali. Estava marcada para aquela época. Meu irmão, foi o dia do terror, do inferno, porque as pessoas venderam suas casas, a pessoa vendeu o carro, a pessoa saiu do emprego, era a vinda de Cristo. E a galera estava lá acreditando, era um homem de Deus. O que aconteceu? Jesus não voltou. Quando não voltou, houve o grande desapontamento, é isso que eles falam até hoje. E aí, aconteceu que Miller ficou meio abatido. Chegou em 1844, o Ellen White fazia parte dessa galera, desse grupo. O Ellen White teve um outro discernimento, porque ela foi levada, isso eles falando, ela foi levada em revelação pelo anjo, e ela ficou sem fôlego, sem respirar durante 2 horas. 2 horas. Ou seja, morreu. 2 horas. Ela ficou 2 horas sem respirar, ela morreu. O anjo levou, arrebatou, e aí ela viu essas coisas que eu vou falar aqui. Ela começou a ver todas essas coisas, começou a escrever, e eles falam que isso é possível porque Daniel também foi levado. Porque a Bíblia diz, nos mostra que Daniel perdeu o fôlego, né? Não quer dizer que ficou 2 horas, né, sem fôlego, né? Perdendo o fôlego, ficou por um tempo. O Ellen White ficou 2 horas sem respirar, e aí o anjo pegou e levou ela, e ela escreveu isso aqui, ó. Vamos lá, vamos começar pelo semblante do Satanás. Seu semblante, ó, estava tudo certo, né? Vamos lá. Seu semblante, como dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade. Sua testa era alta e larga. Falei, meu Deus, é parecido então comigo. Demonstrando grande inteligência. Aí, ó. Sua forma era perfeita, seu porte nobre e majestade. Mas quando Deus disse a seu filho, façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança, conforme Gênesis 1:26, Satanás teve ciúme de Jesus. Ele desejava ser consultado sobre a formação do homem, e porque não o foi, encheu-se de inveja e ciúme.
Primeira, escrito, página 146, o outro livro. Esse aqui é um. Aí vamos para o segundo, que ela teve. Foi esse aqui, ó. Deus, em sua grande misericórdia, suportou longamente a Satanás. Este não foi imediatamente degradado de sua posição elevada, quando a princípio condescendeu com espírito de desapontamento, nem mesmo quando começou a apresentar suas falsas pretensões diante dos anjos fiéis. Muito tempo foi ele conservado no céu. Reiteradas vezes lhe foi oferecido perdão, sobre a condição de que não se arrependesse e submetesse. Aí é o grande conflito, página 495, 496. Deixa eu mostrar para a turma aqui da internet, que é esse livro aqui. Né? Deixa eu pegar a outra aqui, a outra fala dela aqui. A letra está meio apagadinha. Estou aqui, ó. Satanás treme ao contemplar sua obra. Glória a Deus. Som. Dá isso aqui para não falhar. Senão a gente vai achar que é ele o inimigo. É só o microfone. Ó, vamos lá. Um anjo do céu está passando. Ele o chamou, um anjo estava passando, Satanás chamou ele, suplicando, pedindo uma entrevista com Cristo. Isto lhe é concedido. Então, relatado ao Filho de Deus que ele está arrependido de sua rebelião e deseja voltar à sala divina. Está disposto a tomar o lugar que previamente Deus lhe designou e sujeitou-se a seu sábio comando. Cristo chorou ante o infortúnio de Satanás, mas disse-lhe como pensamento de Deus que ele jamais poderia ser recebido no céu. O céu não devia ser colocado em perigo. Isso aqui é a história da redenção, página 26. Eu vou fechar um outro aqui. Deixa eu ver aqui esse aqui. Deixa eu partir aqui por último. Não ficar tão extenso. Deixa eu ver aqui. Aí, o que o pastor Rodrigo Silva falou da explicação lá do Jardim do Éden. Satanás assumiu a forma de serpente e entrou no Éden. A serpente era uma bela criatura com asas, e quando voava pelos ares, apresentava uma aparência brilhante, parecida ouro polido. Ela não andava sobre o chão, mas ia de uma árvore a outra pelo ar e comia frutos como o homem. Satanás entrou na serpente e tomou sua posição na árvore do conhecimento. Começou vagarosamente a comer do fruto. Ela disse que Satanás comeu aquele fruto lá que Adão comeu também. Isso está na história da redenção, na página 32. E deixa eu ver um outro aqui. Satanás ficou sozinho para considerar seus planos, de modo que fosse absolutamente certa a queda de Adão e Eva. Temia que seus propósitos pudessem ser derrotados. Estremeceu ao pensar em submergir o santo e feliz
na miséria e remorso que ele próprio sofria. Parecia indeciso, há um tempo firme e determinado, em seguida hesitando e vacilando. História da Redenção, página 28. Aí outros aqui que eu vou pular, eu vou direto para uns textos aqui das piores, que a gente vai ficar aqui. Vamos lá. E o outro é que ele ouviu músicas, né? Adão vivia muito feliz com Eva, e aí Satanás se infiltrou para eles arrumarem a rebelião, para fazer com que Adão e Eva caíssem. Então estava tudo planejado. Então a visão de Ellen White é que ela foi levada lá no Jardim do Éden. Quer dizer, uma coisa que aconteceu há 6.000 anos atrás, ela foi levada agora lá e Deus revelou tudo a ela. E eles têm um espírito de profecia, ela tem um espírito de profecia. Por quê? Outra coisa, muitos livros da Ellen White são provados que foram feitos plágios, cópias. Foi provado que ela fez várias cópias. Tem vários livros. Eles colocam no mesmo patamar. E aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Mostrei aqui, já falei do 1844, né? Passou do Santo para o Santíssimo. E aqui eu vou falar agora sobre outras 7 questões muito polêmicas. Por que eu estou falando isso? Porque o pastor Rodrigo Silva é um pastor, eu gosto muito, como arqueólogo, como história, gosto muito da história dele. Mas quando chega no mundo espiritual, se a adventista ela não falasse e não tivesse a profetisa Ellen White como a profetisa cabeça do ministério, talvez a gente acreditasse até ser de Deus. Eu vou falar por quê aqui, no decorrer da mensagem aqui. Mas o que acontece? Ela desmaiou, ficou 2 horas lá, teve a revelação, como até o dia de hoje, muita gente entrega a revelação. Isso aconteceu com o Charlie Russell também, que é da Testemunho de Jeová, outro dia a gente vai falar sobre isso. Aconteceu também com o Joseph Smith, que é o líder dos mormons, os anjos também apareceram para ele também, que revelou tudo a ele também. E nessa mesma época o Ellen White também, né, há 180 anos atrás mais ou menos. E foi tudo essa turma aqui. O que eu quero deixar aqui registrado aqui, né, a igreja está aqui comigo, e para as pessoas que são ou que querem frequentar, que elas entendam que profecia, revelação existe até o dia de hoje. A igreja pentecostal, todas as igrejas pentecostais, a igreja pentecostal não é porque faz barulho, porque roda, porque bate pandeiro, não. A igreja pentecostal é uma igreja que acredita que como aconteceu no dia de Pentecoste, acontece hoje. Tinha revelação? Tinha. Tem revelação? Hoje tem. Tem batismo do Espírito Santo? Tem. Você acredita? Acredito. Então a pessoa, ela pode não falar, ela pode não falar alto, não glorificar, não rodopiar, ser quietinha. É a mente e o coração que diz se ela é uma pessoa pentecostal ou não. Se ela acredita que como acontecia lá na época de Cristo, acontece hoje. E isso mostra uma pessoa pentecostal. Então hoje, essas pessoas que não têm experiência, para quem não tem aqui, que vai assistir essa no YouTube, ou sei lá onde for, onde vai chegar essa mensagem, nossa igreja aqui já testemunhou várias vezes de milagres, de profecias, né, a gente falar de não chover, de pessoa ser curada, o nosso irmão Luiz, que era paralítico, levantou e andou, pessoa que entrou na igreja, que Deus me deu a revelação do sonho, que eu contei o sonho, que Deus deu livramento, que Deus curou, fez isso várias vezes. Não tem dia e hora nem local marcado para Deus fazer isso, Deus pode fazer a qualquer momento. Eu não sou a favor, né, quarta-feira, 9 horas, vamos fazer, eu não vejo dessa forma. Se quem faz, que preste conta com Deus lá. Deus já me usou várias vezes. Agora, não é por isso que eu vou escrever aqui, como eu escrevi o livro O Plano de Deus para a Humanidade, que isso aqui vai ser uma regra de fé. E aí eles falam que não é a regra de fé, é a Bíblia Sagrada. Queridos, todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso. Mas todo esse povo aí, eles sempre tem um livro para complementar a Bíblia. O livro do Mormon para complementar a Bíblia. É o livro A Sentinela do Testemunho de Jeová para complementar a Bíblia. São os livros da Ellen White para complementar a Bíblia. É a Bíblia pela Bíblia, filho. Eu só posso escrever livros da Bíblia com texto e com o contexto da Bíblia. Eu não posso inventar revelações, sonhos. E a gente vai aprender isso aqui. Então vou mostrar aqui as 7 maiores heresias delas. Vamos mostrar aqui, ó. Primeiro, deixa eu ler esse texto aqui primeiro, para não passar.
Antes de eu ler o dela, deixa eu ler um da gente aqui. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 em diante. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, o abandono da fé, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo ser Deus. Então vamos lá. Primeira coisa que ela faz, que é a igreja remanescente, é a igreja exclusiva, é a igreja da revelação. Quando a Bíblia diz que Deus escolheu um povo, a igreja, para ser salvo, os adventistas acham que são eles. Quem não é da adventista não faz parte da salvação. Isso aqui são deles mesma palavra, né? Tanto no debate, como eles falam, como tem os estudos deles hoje no YouTube. Aí em Colossenses, capítulo 2, verso 18, Paulo disse assim: ninguém vos domine a seu arbítrio, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchada na sua carnal compreensão. Então, eu não posso ter uma doutrina para a igreja baseada em revelação de visão, de anjo, nada disso. Até porque o próprio apóstolo Paulo disse em Gálatas 1:8, ainda que um anjo desça do céu e pregue um outro evangelho além do que está sendo pregado, ele seja maldito. Então eu não posso falar nada além do que está escrito na Bíblia. Os 66 livros da Bíblia são completos, perfeitos. Aquilo que foi revelado é para o homem. Aquilo que não é revelado é para Deus. É isso que diz Deuteronômio 28. Ou 29, se eu não me engano agora. Aquilo, a Bíblia diz que o oculto é para Deus e o revelado é para o homem. Nós só podemos falar daquilo que está escrito. Eu não posso inventar moda de sonho, de visão, de revelação, que pode até ter tido a visão. O que não pode é ser de Deus, ser contrário à palavra de Deus. Então, olha só. Segundo, quem não guarda o sábado não é de Deus. Qual é o maior argumento? Vamos lá. Não tem problema quanto a guardar sábado, não. Eu vou explicar aqui no texto. Não tem problema nenhum guardar sábado, não. Mas não guardar o sábado, tornar isso uma regra de fé, que quem não guarda o sábado está condenado, que é o Ellen White fala no livro dela, é porque o que eles usam, que Jesus guardava o sábado. Jesus guardava o sábado? Jesus guardava o sábado. Porque Jesus era judeu. E Jesus, a igreja, não começa quando Jesus nasce. A igreja começa quando Jesus morre. É por isso que é o Novo Testamento. Então Jesus tem que morrer para validar o testamento. Só há validade num testamento quando há morte do testador. Então a igreja, ela surge na morte de Cristo e não no nascimento de Jesus. Então Jesus, como judeu, foi circuncidado. Jesus guardava o sábado, não tem problema nenhum. Porque ele é o cumprimento da lei. E aí eu vou ler aqui os textos para vocês. Diz assim, ó. Colossenses capítulo 2, verso 16. Porquanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. É que Paulo está querendo dizer o seguinte: tudo que está acontecendo, o que aconteceu no Antigo Testamento, são sombra das coisas futuras. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui vai refletir lá na frente. Por exemplo, Moisés mata o cordeiro, passa o sangue na porta, não quebra os ossos do cordeiro. O que isso quer dizer lá no Novo Testamento? O sangue de Jesus, que aporta o coração do homem, lembra? Eis que estou à porta e bato, se abrir eu entro. O coração. Aquele que tem o sangue de Jesus na vida dele, o poder da morte não tem poder, a morte não tem poder sobre essa pessoa. Sobre o sangue, quem tem o sangue do cordeiro. Quem é marcado por Cristo, o diabo não pode tocar. Isso acontece no Antigo Testamento e figura, representa lá no Novo. Então Paulo está falando, tudo que é do Antigo vai simbolizar lá no Novo. Por exemplo, uma outra passagem. Noé, ele solta o corvo e depois solta a pomba, né, lá na arca. O corvo foi o que alimentou Elias.
A pomba representou o Espírito Santo. Elias era quem no Novo Testamento? O profeta João. E quem era o Espírito Santo? O Espírito Santo descendo sobre Cristo. Era um simbolismo. O que Paulo falou? Noé, passando pelas águas, simbolizava o batismo. Moisés, passando pelas águas, simbolizou o batismo. Isso Pedro e Paulo falaram na carta dele. Estava no Egito, passou pelas águas para viver uma nova vida. O crente sai do mundo, o crente batiza nas águas para viver uma nova vida. Noé saiu do mundo de pecado, passou pelas águas com a família, vai viver uma nova vida. O crente sai do mundão, passa pelas águas e vive uma nova vida. É o símbolo, isso aqui não estou forçando barra não, isso aqui é o próprio texto, não é interpretação não. Paulo já disse isso e Pedro já disseram isso. Em Romanos capítulo 14, verso 5. Um faz diferença entre dia e dias, mas outros julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso de dia, para o Senhor faz. E o que não faz o caso de dia, para o Senhor não faz. Então assim, guardar um dia para o Senhor é até bonito, é até bacana. Tornar isso uma regra de fé, para ser salvo, aí é um absurdo. Pegar uma placa de igreja, para dizer que aquela igreja ali é a salva, é onde está o absurdo. Então não tem como isso acontecer, pela Escritura Sagrada. Hebreus capítulo 7, verso 12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Ou seja, quando a Bíblia diz que Cristo veio cumprir a lei, ele diz muito isso também, né? Veio cumprir a lei. O que está escrito na lei? A lei não é só mandamento não, a lei tem mais de 600 leis. A Bíblia diz que na lei, quando há mudança de sacerdócio, necessariamente se faz mudança de lei. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou o sacerdote aqui hoje. Hoje, eu quero o culto terça, quinta e domingo. Sou o pastor da igreja. Eu que sei o que é melhor para a igreja. Sou eu que vou dar conta da vida de vocês. Está no estatuto isso. Eu tenho esse poder, essa autoridade. Amém. Mas amanhã, o pastor Bruno é presidente no meu lugar. O pastor Bruno quer só quarta-feira e domingo, não quer mais terça e quinta. Ele pode mudar. Se ele for o pastor presidente, pelo estatuto, pela lei, ele tem poder de mudar. Mudou o pastor, pode mudar o estilo da igreja. Mudou o pastor, pode mudar dia de culto. Não tem mistério nenhum nisso. Então, se na lei tinha que ser daquela forma, quando chegasse o novo sacerdote, que Cristo é o nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote, ele tem poder de mudar a lei. Ele é acima da lei. Ele tem essa autoridade para mudar a lei. E ele disse, eu trabalho, meu pai trabalha, nós trabalhamos até o dia de hoje. Qual o problema? O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Olha só como o sábado sujeita a nós. Então, podemos fazer diferença de dias. O que nós precisamos entender é tirar realmente um dia para o Senhor. Que aí o adventista faz melhor do que a gente. E também não falo do domingo não, mesmo que seja bíblico. Porque as pessoas querem usar assim, não, nós guardamos o domingo, porque domingo Jesus ressuscitou. Vou até te falar isso em Apocalipse capítulo 1, que no hebraico, no grego é isso mesmo. Só que nós não podemos especificar um dia para o Senhor, não. Tem que, ou melhor, fatalizar, ser categórico que tem que ser o domingo. Nós tiramos o domingo porque a maioria do pessoal folga. Mas tem pessoa que trabalha o domingo. O Jonathan algumas vezes está trabalhando domingo. Qual é o sabate dele? Ele folgou na segunda-feira. Que a segunda-feira dele seja o dia de descanso dele. Seja tirado realmente para a família, seja realmente tirado para Deus. E é numa segunda. Não precisa ser o domingo. Nós tiramos geralmente o domingo, porque realmente é um dia que ficou melhor para a igreja. Então é por isso uma escola bíblica dominical. Quando sai da escola dominical, vai ficar com a tua família ou servir a Deus. Ou faz uma visita, ou vai ler Bíblia, ou vai orar, fica com a sua família, curte com a sua família. Não vai sair e deixar a sua família. Pode ir para o futebol, pode jogar, ver televisão, é com a tua família. É o dia que você tirou para a tua família ir para Deus. Amém. É o domingo do Senhor. E pode ser qualquer outro dia. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para de justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Então a sombra da coisa futura está dizendo o seguinte, hoje o sábado, o dia de descanso, é o 7º dia.
Mas o nosso maior descanso vai ser em Cristo, lá na cruz do Calvário. Ele é que vai nos justificar. Os mandamentos, ninguém consegue cumprir todos os mandamentos. Nunca mentir, nunca falhar, nunca cobiçar, nunca quebrar um sábado. Não tem como ser perfeito. Então Deus cria os mandamentos para você ver que nem 10 mandamentos você aguenta. Nem 10 mandamentos a gente cumpre. Então tem que vir um que tem que pagar por nós. Então vem Cristo para pagar por nós. Para Ele cumprir a lei nele e nós estarmos em Cristo. Somente em Cristo nós podemos cumprir. Sem Cristo nós não temos condição de cumprir nada. Então olha só. Apocalipse capítulo 1, verso 10. João. E o Ellen White, já falei aqui, né? Se coloca, isso eles falam abertamente, tá, irmão? Se coloca no mesmo nível de inspiração do que o apóstolo Paulo, do que o apóstolo Pedro. Eles foram inspirados, foi também. Deus falou com eles, falou com a gente também. E Paulo falando que ainda que um anjo desça do céu e pregue além do que está falando, seja maldito. Aí eles falam o seguinte, não, nós não estamos acrescentando, não, nós estamos dando discernimento. Está dando discernimento até do jardim do Éden, filho, que Deus nem quis revelar. Apocalipse 1:10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Olha qual é o dia do Senhor, presta atenção. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Dia do Senhor pode ser traduzido. Aí eu peguei aqui no dicionário, deles. Deles não, perdão. O dicionário do professor de hebraico lá. O pastor César Cavalcante. Dia do Senhor pode ser traduzido de duas maneiras principais. Aí ler em grego vai ser ruim, né, meu irmão? Vou ler aqui no português para a gente entender, Remera tou kriot. Eita glória, meu Deus, misericórdia. Língua estranha. A qual se refere ao fim dos tempos, ou momento em que Jesus julga todas as pessoas, ou Kyriak Remera, que também se refere ao domingo, o dia do Senhor, em referência à ressurreição de Jesus. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sou contra guardar um dia para o Senhor. Eu sou super a favor. E também não sou fatalista, categórico, dizer que tem que guardar o domingo. Eu já disse aqui que um dia para o Senhor é qualquer dia que você quiser, o que Paulo falou em Romanos capítulo 14. Uns fazem diferença de dia, outros consideram iguais todos os dias. Quem tira, faz para o Senhor, e quem não tira também faz para o Senhor. Então, pode ser outro dia. Aqui, a tradução do grego, que o Novo Testamento foi escrito em grego, ele está dizendo que no dia do Senhor era o domingo, por causa da ressurreição. Agora, eu não vou guardar domingo porque Jesus ressuscitou no domingo, mas eu guardo porque Cristo, a palavra de Deus, manda guardar. Olha, uma outra coisa que eu quero deixar aqui para o pessoal adventista, né, desse grande conflito aqui que o Ellen White fala no livro, quem não guarda o sábado já está na Babilônia, todas as igrejas são caídas, diz a vive do anticristo. Aí eu digo para um adventista, o sábado é espiritual ou é literal o que ele está falando aqui? Bem, se for espiritual, beleza, a gente concorda, guarda outro dia, a gente guarda o sábado também, ele guarda o sábado, não tem problema nenhum, beleza. Se for literal, não, pastor, tem que ser o sétimo dia. Se ele quiser guardar o sétimo dia, ele também tem que ser circuncidado. Circuncidado é tipo uma operação de fimose, para entender, né? Corte no prepúcio, e ali o judeu é marcado, tem que fazer a circuncisão, certo? Se é literal, tem que fazer a circuncisão, porque tem que guardar o sábado e ser circuncidado. Gálatas capítulo 5, verso 2. Eis que eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. O que Paulo falou é que quem acha que circuncisão vai fazer para a justificação da lei da salvação, é porque está decaído da graça, está afastado da graça. Então a morte de Cristo na cruz não valeu de nada. Cristo dizer que está consumado, não valeu de nada, porque na visão da Ellen White, que a gente vai falar aqui também, isso ainda não terminou, mas está mais aqui para frente. No mesmo patamar, né, eu já falei isso aqui, que é o 3, que ela se acha no mesmo patamar que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e todos os apóstolos, que nós já falamos aqui, não é porque eu tenho profecia, Deus já me usou várias vezes em profecia, revelação, cura, milagre, mas eu vou escrever um livro agora que vai viver regra de fé para a igreja. 4,
Jesus é o arcanjo Miguel. Tem certeza que o arcanjo Miguel, olha, para começar, um anjo, um arcanjo, um querubim, um serafim são criaturas. É algo que é criado por Deus. Então Deus não pode ter sido criado por Deus, criado por Deus. Hebreus capítulo 1, verso 4, ó, falando de Jesus. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Só isso, perdão. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou um mais excelente nome do que eles, perdão. Anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Está falando que Jesus Cristo recebeu um nome que é muito acima dos anjos. E Daniel capítulo 10, verso 13, diz assim, ó: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Daniel está falando o seguinte: Miguel, arcanjo Miguel, é um dos primeiros príncipes. Ele nem é o primeiro príncipe, o arcanjo Miguel, nem o primeiro ele é. E eles acham que Jesus é o arcanjo Miguel. E a Bíblia está dizendo que Jesus recebeu um nome, o próprio Filipenses capítulo 2, verso 9, Cristo recebeu um nome que é acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho do céu, da terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. Você imagina agora a gente expulsar demônio no nome de Miguel, em nome do arcanjo Miguel, porque se Jesus e arcanjo Miguel é o mesmo, a gente pode orar no nome de arcanjo Miguel. Então você vê que é um absurdo, como Paulo falou do culto aos anjos. Quinto lugar, todos os nossos pecados foram levados pelo diabo. Sabia disso? Ela falou aqui o seguinte, ó, eles usam esse texto, e esse aqui, no livro da Ellen White, o final aqui é do Leandro Quadros, que é um outro grandão lá da Adventista. Mas Levítico, eles usam esse texto aqui. Eu não vou nem interpretar. Eu vou ler o texto e você vai ver que o próprio texto se interpreta. Olha só. Então Arão fará chegar o bode, sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. O que acontece, a cena é essa aqui, ó. Lá, Arão, que é o sumo sacerdote, ele vai trazer dois bodes. O que ele vai fazer? Tem o bode que faz pela família dele, por ele também, mas vamos pegar só o dele aqui. Arão pega dois bodes, aí ele sacrifica um bode, ele pega esse sangue, vai aspergir 7 vezes lá, tal. E esse sangue aqui é o pecado do povo, a remissão de pecado do povo. Então veio o pecado do povo, ele sacrifica esse bode para o pecado do povo. Ele pega o outro bode vivo e ele bota a mão na cabeça do bode. O texto é grande. Ele bota a mão na cabeça do bode. Esse bode, ele manda para o deserto. O bode está levando todos os pecados. O que ela disse? Que aquele bode que tem o sangue representa Cristo. E o que levou o pecado? O diabo. Porque não pode os dois bodes representarem Cristo. Precisa de uma interpretação dessa? E o próprio Isaías 53, e ele levou sobre si as nossas dores, nosso pecado. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, é derramado sangue e leva os nossos pecados. É o mesmo ali. É a representação viva de Cristo, que vai derramar sangue e vai perdoar os nossos pecados. Ela disse que o bode que foi para o deserto é o que está levando o pecado do povo. Aí como pode atribuir ao diabo os nossos pecados, levando os nossos pecados? Em Levítico 16, 32, vem o versículo todinho, mas olha só interessante isso aqui que eu separei, ó. Vem lá, né, lá de cima até o 32, diz assim, ó. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará expiação. Expiação é purificação de crime, purificação do pecado. Isso é expiação. Havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas. Então ele está querendo dizer o seguinte aqui, ó. Ele está querendo dizer o seguinte:
Nesse texto, quando vai passar ali, vai passar de pai para filho. A autoridade é assim, ó. O Antigo Testamento é o pai que se revela, né? Jeová, Jeová Jirê, Jeová Shalom, Jeová Rafá, né? É o Jeová, é o nosso Deus também, né? O nome do nosso Deus. Jeová é o Antigo Testamento. Quando chega o Novo Testamento, quem se manifesta? O Filho, né? O Filho se manifesta. Esse é meu filho amado, a quem me comprazo, a ele vocês devem ouvir. A ele vocês devem dar ouvido. É o novo sacerdote. Hoje é quem? Hoje é o Espírito Santo. Então lá no Antigo manifestava mais o Pai, no Novo manifestou o Filho, e hoje na igreja é o Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo está na igreja. O arrebatamento é a retirada do Espírito Santo de Deus da terra. Quando Cristo vier, é o Espírito Santo que vai embora. Ele vai subir. Ele vai levar quem tiver o Espírito Santo. Ele não vai levar todo mundo que está dentro da igreja. Ele vai levar todos os... Não, ele vai levar quem tiver o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo vai subir no arrebatamento. Eu acredito, por ser pré-tribulacionista, que esse seja um dos motivos que o anticristo não entra. Porque o reino de Deus está aqui. Mas porque o reino de Deus é o quê? Em Romanos 14, 17. Não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Quando isso for tirado, não vai haver paz, não vai ser justo e não vai ter alegria no Espírito Santo, porque o anticristo vai reinar. Ele vai reinar por um período, os teólogos falam 7 anos, outro fala que nem 7 anos fala na Bíblia, mas fala 3 anos e meio, enfim. Pessoas acreditam, como eu, que Jesus volta antes, mas tem gente que acha que vai voltar dentro da tribulação, e tem pessoas que acreditam que vai depois da tribulação. Isso não faz a menor diferença e não mexe em fé nenhuma, isso nem em doutrina. Então, cada um tem o seu pensamento. Não tem problema nenhum. Mas é a figura do que está acontecendo ali de passar para pai para filho. É por isso que é escrito Novo Testamento e Antigo Testamento. E o Novo Testamento que Cristo escreve só vai ter validade na morte do testador. Olha o que João capítulo 2, verso 1 diz. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação é o sacrifício pelas ofertas. Agradável a Deus. Então, Cristo é o nosso sacrifício oferecido a Deus pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelo mundo inteiro. Jesus não está em defesa só de crente, não. Jesus está em defesa da humanidade. É tanto que a graça se manifesta muitas vezes na vida de um ímpio. O que significa a graça? O favor imerecido. Você vai ouvir muitas vezes essa pessoa falando assim, pastor, eu não vou à igreja, eu fumo, eu bebo, mas tudo que eu peço, Deus me dá. É graça. E recebe mesmo. Recebe cura, recebe milagre pela fé, porque a fé faz isso. A pessoa num copo d'água, um pedaço de pano, crê, se apega a Deus, independente se ela vem à igreja ou não. Agora, para ser salvo, ela precisa ter fé e obedecer a palavra. Se nós estivermos fora da obediência, nós não alcançamos a salvação. Olha, Hebreus capítulo 9, verso 22. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Hebreus capítulo 9, se eu não me engano agora, esqueci o capítulo, mas ele disse, a graça que se manifestou a todos que lhe obedecem. Então a graça se manifesta a todos que lhe obedecem para a salvação. Agora tem pessoa que recebe bênção, recebe milagre pela fé, que isso não tem nada a ver com salvação. Então você vai ver muita gente, e aí é um problema da igreja ficar pregando só fé, só milagre, só maravilha, que isso traz multidões, mas não salva a vida da pessoa. Porque o camarada está fazendo campanha, mas está com amante, está fazendo campanha, mas está na bebedice, está fazendo campanha, mas não se arrepende do pecado. E aí está recebendo bênção, e a porta de emprego está saindo, e foi curado, e ele acha que Deus vai aprovar aquilo ali para a salvação. A cura, o milagre, não tem nada a ver com a salvação. Nós vencemos o mundo pela fé e tem que usar a fé para obedecer a palavra. Quando a mulher cananeia foi pedir a cura a Jesus, Jesus não parou para abençoar logo ela não. Ela ficou insistindo, e aí Deus, pela insistência dela, ele disse, não é lícito deixar de dar pão aos filhos para lançar os cachorrinhos, descendentes de cão, os cananeus.
E ela, mas os cachorrinhos comem das migalhas que cai da mesa do seu senhor. Dá qualquer palavra aí que ela vai ser curada lá, para a glória do teu nome. Qualquer migalha, qualquer palavra que o senhor der, ela vai ficar curada lá. Você vê que era uma mulher que não está parte, não fazia parte do povo. Pedro foi querer falar com Jesus, aquele ali não anda com a gente, mas fica andando, falando aí do Senhor. Quem não é contra nós, é por nós. 6, a gente vai acabar no 7. Imortalidade da alma. Bem, para eles é o seguinte, né, como não existe demônio, não existe Satanás, não existe inferno. Aí o próprio Rodrigo Silva disse que não acredita que um Deus tão maravilhoso, bom, vai mandar uma pessoa para o inferno para ela ficar ardendo lá. O que Deus vai fazer eu não sei, eu só vou falar o que a Bíblia fala. O que Deus vai fazer lá no grande dia, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas o que a Bíblia diz é isso, que vai para o inferno, que vai acontecer. Vai haver julgamento, né? Apartai-vos de mim para o fogo eterno com o diabo e seus anjos e outros da salvação. A hora que Deus vai fazer lá, eu não tenho que procurar saber, um anjo vai me revelar que não é bem assim lá não. Aí olha só, a imortalidade da alma. Olha o texto, é tão ruim, que eu vou usar o texto dele mesmo. Ele usa, isso aqui foi a palavra do pastor Ezequiel Gomes, lá no debate com o pastor Paulo Sérgio. Ele disse assim, por que nós não acreditamos na imortalidade da alma? Porque Eclesiastes capítulo 9, verso 5 está assim, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas sua memória fica entregue ao esquecimento. O texto que eu usei aqui para iniciar a mensagem foi Provérbio 18, 17, que Salomão disse o seguinte, né? Quando um apresenta a sua tese, sempre parece ter razão, até que vem o outro e o contesta, para ver se realmente tem razão. Eu não vou dar a minha interpretação não, eu vou ler o 4. Ele leu o 5, aí eu vou ler o 4, que é um versículo antes. Eclesiastes 9, ele leu o 5, eu vou ler o 4, depois leu o 5 de novo. O contexto está no 4, Ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Há esperança para o morto? Não há esperança para o morto. Há esperança para o vivo. Porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Aí vem o versículo 5. Porque os vivos, está continuando a falar do vivo, sabe que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão recompensa, mas sua memória fica entregue ao esquecimento. Eu vou trazer para cá para a gente entender melhor, né? Para a gente facilitar a vida do irmão. Vamos tratar de algo aqui para a igreja? Vamos fazer uma reunião? Aí levanta o irmão e fala assim, mas e o fulano que morreu? Não é melhor a gente consultar a vida dele não, a alma dele não? Aí eu tenho que dizer, ser ignorante, e falar assim, irmãos, o que a gente vai tratar aqui é para os vivos. O morto não pode fazer coisa nenhuma. O morto está lá no esquecimento. O morto já morreu. O homem está lá, eu sei o que vai acontecer com a vida dele. Ele não pode fazer nada. Ele não tem que dar opinião de nada, ele não vive em nada, ele está lá no esquecimento, ele dorme. Ele está separado para o dia do julgamento. Não quer dizer que não vai haver julgamento, porque ele morreu. A gente vai tratar de coisa que o morto não pode resolver nada. Como é que o morto vai resolver alguma coisa aqui, irmão? Então, ele usa um texto, e detalhe, eu não posso usar um versículo do Antigo Testamento sem contexto para usar como regra de fé, não. Toda doutrina para a igreja, doutrina é o quê? Doutrina. Doutrina é regra para ser salvo. Todo mundo é salvo pela graça. Ninguém vai ser salvo porque merece. Ninguém vai ser salvo porque é bom, que faz obra. Mas a graça não é de graça. A graça exige fé e obediência à palavra. Correto? Quando vem a doutrina para as igrejas, a doutrina de Jesus, a doutrina dos apóstolos, é o Novo Testamento. Se eu tenho alguma coisa do Antigo Testamento para ser regra de fé, tem que estar no Novo e com o contexto, explicando o que é para fazer. Se não é, porque o Antigo Testamento são sombra das coisas futuras, está tudo revelado no Novo Testamento, para a igreja ter uma regra de fé. Então eu não posso pegar algo do Antigo Testamento e fazer como regra de fé para o Novo Testamento. E aqui o pior, que eu vou encerrar, o 7, né? O 7 é o pior de todos. E tem vídeo aí, mas vamos ganhar tempo aqui. Depois você pode ver lá. E também ele não esconde isso também não. É o batismo. O batismo é interessante. O batismo, quando eles vão fazer o batismo,
eles vão fazer o batismo, aí em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o que eu vou falar aqui está lá no debate da Rádio Musical 105, César Cavalcante, com Ezequiel Gomes, pastor da Sétimo Dia, da Adventista, e pastor Paulo Sérgio da Batista. O pastor Paulo Sérgio pegou a ficha de batismo e leu para ele. Fala que isso aqui é a tua ficha, correto? Estou com as tuas revistas aqui, estou com o livro Conflito, estou com o livro, vários livros da Leandro, e vou pegar a tua ficha aqui. Está escrito assim: você crê em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Maravilha. Crê que os livros da Ellen White são inspirados por Deus? Lê os seus livros. Se não crê no livro, não batiza. Aí é pior, porque agora já acrescentou lá no batismo. No batismo tem que... Até porque seria realmente uma incoerência. Um camarada quer ser da igreja adventista, do Sétimo Dia, que é fundada por Ellen White, e o camarada não crê no livro inspirado dela. Então o que está fazendo lá? Seria até uma incoerência realmente. Se é para apelar, para fazer besteira, faz direito, né? Porque tem que confessar. A lambança toda de vez. E aí lá no batismo, tem vídeos disso na internet direto. Batismo da igreja adventista. Aí, crê no livro da Ellen White, inspirado por Deus, se lê os seus livros, aí presta atenção aqui, ó. Eles dizem que a única regra de fé é a Bíblia Sagrada, mas na prática é diferente. Eles falam assim, e aí é por isso que eu falo para vocês aqui, ó. Tem gente, eu gosto de muito pastor da Adventista, irmão, mas quando bate em doutrina em Ellen White, é besterol. Charlie Russell, Joseph Smith, o Ellen White, essa galera tudo herege. Livro que foi copiado, é plágio, é provado, e aí revelação de anjo o tempo inteiro, é arrebatado, fala coisa que a Bíblia não fala, entra em lugares que a Bíblia não revela, e aí, ó, aí citaram assim, aí essa aqui foi para o Leandro Quadros, na mira da verdade, que é um programa que ele tem, que eu vi também ele falando. Fizeram essa pesquisa aqui de Efésios 4, 5, falaram assim, e é o que a Bíblia diz que um só Senhor, uma só fé, um só batismo, em Efésios 4, 5. Por que eles batizam de novo? Por que batiza mais uma vez? Aí fizeram a pergunta, não batiza mais de uma vez, não. É porque o Rodrigo Silva, o pastor Rodrigo Silva, ele já tem maior respeito por todas as igrejas. Aí eu vi um outro podcast dele, ele foi para uma igreja batista, que agora a igreja batista falou com ele do domingo, ele já falou que não se mete nisso não. Não, nunca condenei pessoa que guarda domingo outro dia não. Eu guardo sábado, mas guardo outro dia, nunca condenei. Aí a igreja já ficou, né? Eu vi o debate. E aí a igreja batista ficou assim, mas a gente sempre soube que bate em cima do sábado legal, até porque o livro Grande Conflito diz, cara, quem não guarda o sábado está no império da Babilônia, está no império do anticristo, né? Porque eles usam muito o texto do calendário, né? Você sabe que setembro era para ser 7, outubro era para ser 8, novembro para ser 9, dezembro para ser 10, e não são, porque isso foi mudado, realmente. E eles dizem que já quem vai vivendo dentro disso aí já está no império da Babilônia, por isso que eles guardam o sábado. Aí já começa aí. E aí quando perguntou, ele falou, não, nós batizamos porque pode batizar novamente, mas a Bíblia diz que é um só batismo. Por que a gente vai batizar de novo? Por quê? Porque eles acham que todas as outras igrejas são caídas. Irmão, para a igreja adventista, igreja batista, Assembleia de Deus, Efraim, está todo mundo perdido. A remanescente, a igreja exclusiva, a igreja escolhida por Deus é adventista. E quem não é da adventista está fora. E quem guarda outro dia sem ser o sábado já está no império do anticristo. Então, assim, não é tão bacaninha como a gente vê, não. Né, a gente vê o Rodrigo Silva, que é bacana, né, o pastor Rodrigo Silva falando bonito. A gente vê o Rivelino Montenegro, gosto muito do Rivelino Montenegro. Rivelino Montenegro, ele é cientista, filho. O cara é brabo, bom, sabe? Muitas coisas. Mas quando chega em Ellen White, filho, quando chega aquela mulher como regra e coloca o nível inspirado como o mesmo livro da Bíblia, ali acabou o adventista, ali acabou. Todo o resto é muito bom. Se tirasse só o Ellen White e as profecias, morreu 2 horas, foi levado, o anjo revelou, foi no céu.
E outra coisa, não foi consumado lá na Bíblia, na cruz, não. Cristo passou do santo para o santíssimo, que só ela viu, e está lá vendo o pecado de todo mundo, para depois que ele fizer tudo isso, ele vai voltar para buscar o povo. Só quando acabar lá, de ver todos os nossos pecados. É assim que é a regra da Adventista. Não acredita. Por que eles pensam assim? Porque eles não acreditam no batismo do Espírito Santo. É por isso que eles falam, eles usam um texto aqui, esse texto aqui, Atos capítulo 19, do versículo 1 ao 6, ele diz assim, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhe, recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes, então, em que sois batizados? E eles disseram, nós somos batizados no batismo de João. Mas Paulo disse, não, certamente, João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os ouviram e foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe a mão, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram em línguas e profetizaram. O problema da igreja batista, da igreja adventista, é que ele não acredita no batismo do Espírito Santo como nós acreditamos. Ele não acredita que o batismo do Espírito Santo, como foi lá, é hoje. Como também tem, por exemplo, igrejas, nós somos pentecostais por causa disso. Igreja, por exemplo, presbiteriana, a presbiteriana, ela não é pentecostal porque ela não acredita que como aconteceu lá naquela época, acontece hoje. Ela não acredita. Ela acredita que você, quando passa pelas águas, já é batizado com o Espírito Santo, já é batizado nas águas, está tudo ali. E a Bíblia diz que não. Vocês vão ser batizados nas águas, não muito depois disso, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Um texto isolado aqui, mas só para mostrar que é diferente. E para piorar, ainda tem a outra igreja, que diz batismo com o Espírito Santo e com fogo. Um é o Espírito Santo e o outro é o diabo. É para piorar a situação. E você vê, o próprio texto fala batismo no Espírito Santo e fogo. É a mesma coisa, né? Eu te dou um carro e uma casa. Ele não está falando batismo no Espírito Santo ou fogo, né? Um carro ou uma casa. Não tem como, os caras incluem Satanás o tempo inteiro. Essa aqui já não é da interpretação da Adventista, não, que eles nem acreditam em batismo no Espírito Santo, não acreditam em demônio, não acreditam em inferno, não acreditam em nada dessas coisas. Essas coisas não existem, né? E aqui é por causa desse texto. Aí Mateus capítulo 3, verso 11, diz assim, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Entendeu? Então, assim, a Bíblia diz que há batismo com o Espírito Santo e fogo. O problema das igrejas, principalmente presbiteriana, batista tradicional, é que eles acham que ser batizado no Espírito Santo tem a ver com salvação. O batismo no Espírito Santo é para revestimento de poder, acompanhado de dons celestiais. Por exemplo, um camarada que está convertido a Cristo, é um novo convertido, ele não vai entrar num terreiro ou enfrentar bruxos, essas coisas, porque o camarada não está preparado para isso. Pedro, quando não era batizado com o Espírito Santo, ele negou Jesus. Quando chegou a morte, que ia matar Pedro, ele negou Jesus. Quando Pedro foi batizado com o Espírito Santo, meu irmão, que ficou cheio de Deus, ele debochou da morte. Né? Segundo a história, diz que ele foi ser morto, crucificado, ele diz, faz isso comigo não, é muita honra, me crucifica de cabeça para baixo, eu não quero morrer igual ao meu mestre, debochando da morte. Porque quem tem realmente Cristo é cheio do Espírito Santo, não tem medo da morte. Paulo falou isso em Coríntios capítulo 15, tragada foi a morte pela vitória. Aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é pela morte de Cristo que ele leva os nossos pecados, que é derramamento de sangue, e ali na cruz Cristo levou tudo ali. Não tem nada a ver com o diabo, não tem nada, é para impressionar, é difícil de reconhecer, entendeu? Ela cria esse movimento, tem a revelação, escreve,
comparado às Escrituras, e não é como eu falei aqui, a gente não pode, só porque tem uma revelação, a gente tem profecia, a gente tem cura, tem milagre, escrever livro para ser comparado à Bíblia Sagrada. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que o povo do Senhor foi destruído, porque lhe faltou conhecimento da sua palavra. Que o Senhor ilumine a nossa mente, que Deus, sabe, Ele cada dia mais e mais se revele a nós, porque a Bíblia diz que nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, darão ouvido à doutrina de demônios, e vão escandalizar o caminho do Senhor, e vão fazer da casa do Senhor negócio e palavras fingidas. E hoje, infelizmente, muitas igrejas estão se rendendo a isso, barateando o Evangelho. Baratear o Evangelho, sabe o que é? É vir só atrás de bênção, é só atrás de uma cura, é só atrás de um milagre, é só atrás de uma porta aberta, é só atrás de um emprego, sabe? É só atrás de uma revelação, de uma profecia. Essas coisas não atraem a presença de Deus, não, irmãos. Essas coisas não chamam a atenção de Deus. Deus não está preocupado com essas revelações. O que chama a atenção de Deus é o verdadeiro adorador. A Bíblia diz que é o verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. É isso que chama a atenção de Deus. E aí barateando o Evangelho. Então a pessoa recebe uma cura, é um prato de comida, é um alimento que come e vai embora. Mas é a palavra de Deus. É a palavra que a gente precisa meditar de dia e de noite, para não cairmos nessas heresias, nesses pecados terríveis. E que nós falamos aqui, é para justamente pegar realmente a Bíblia. É botar realmente, me mostrar o texto. Me mostra o que você está falando, com texto e com contexto. Eu não posso pegar um versículo isolado e usar isso como uma regra de fé. Pegar hoje como sábado, usar um texto de Mateus capítulo 24, se não me engano, que a vossa fuga não seja no inverno e nem no dia de sábado. Aí pastor Ezequiel Gomes, pastorzão da Adventista, no debate, falou aí, pois que a gente guarda o sábado. Não tem nada a ver em guardar o sábado ali. Falando para os judeus, porque a Judéia, quando era no dia de sábado, fechava os portões. Então, se for uma fuga no dia do sábado, não tem como ninguém sair. Não precisa nem forçar o texto. Que a vossa fuga não seja no inverno e nem no dia de sábado. Quer guardar o sábado? Tem que guardar o inverno também. Que a vossa fuga não seja no inverno e nem no sábado. Então, se eu tenho que guardar por causa desse texto, então também tem que guardar o inverno. Se eu tenho que guardar o sábado, eu tenho que ser circuncidado. E Paulo diz que se eu uso a circuncisão para justificação, eu estou decaído da graça. Então, entendeu, irmãos? O Evangelho, ele é tão simples, tão simples, tão simples, que o homem não acredita que é tão simples. O homem quer complicar, quer falar bonito. Os camaradas são formados em hebraico, formados em grego, pós-graduados em teologia, falam inglês, falam um montão de coisa. E quando vai ter uma experiência com Deus, a Bíblia diz em Mateus 22, 29, Jesus diz assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O camarada, porque não cai um demônio, não expulsa o demônio, não realiza o milagre, ele acha que não existe, porque ele não tem experiência, não tem nem a humildade de dizer como é que pode limitar o Espírito Santo só naquela época. Então Jesus só curou naquela época, Jesus só fez maravilha naquela época. O Apocalipse se cumpriu? O Apocalipse nem se cumpriu. Mateus passou, o Novo Testamento, mas cumpriu o Apocalipse? Não se cumpriu. Significa que nós estamos aí dentro. A Bíblia diz que um dia é como 1000 anos para o Senhor, e 1000 anos como um dia. O tempo não faz diferença para Deus. 2000 anos é como se fosse hoje, como se fosse ontem, anteontem para Deus. A gente quer ler a Bíblia com nossos olhos, com o nosso entendimento, praticar a Bíblia com a nossa força, com aquilo que eu acho. E a gente tem que entender o que Paulo diz aos Coríntios: nós temos a mente de Cristo.